Eu sou Renata Carvalho, tenho 34 anos e sou mãe solteira de 2 filhos incríveis, Tiago e Isabela. 3 semanas antes do casamento da minha irmã, Natália, meu celular vibrou com uma mensagem de texto que partiu meu coração. Renata, achamos melhor você não vir ao casamento. Você e seus filhos só deixam as coisas constrangedoras e queremos que este dia seja perfeito para a Natália. Minha irmã reagiu com um emoji de risada. Segurando as lágrimas, digitei. Então, não precisarão do meu depósito para o salão. O grupo de bate-papo da família explodiu em mais risadas, completamente alheios ao que estava prestes a acontecer. Crescendo em nosso bairro suburbano de classe média, Vila das Acácias, em Campinas, eu sempre soube meu lugar na hierarquia familiar. Minha mãe, Diana Alvim, era a quintessência da perfeccionista, uma mulher cuja identidade girava em torno das aparências e do que os vizinhos poderiam pensar. Nossa casa estava sempre impecável, nossas roupas sempre passadas e nossas fotos de família pareciam ter saído de uma revista. Mas por trás daquela fachada polida havia uma teia complicada de favoritismo e padrões impossíveis de alcançar. Desde que me lembro, minha irmã Natália, 3 anos mais nova, era a filha de ouro. Com o cabelo naturalmente loiro e uma figura miúda que se encaixava no ideal de beleza feminina da minha mãe, Natália parecia encarnar, sem esforço, tudo o que minha mãe valorizava. Ela foi capitã das líderes de torcida, rainha do baile, e se formou com honras antes de seguir a carreira de administração, exatamente como minha mãe sempre quisera para si. Eu, por outro lado, fui a ovelha negra designada. Eu tinha cabelos cacheados indomáveis, preferia cadernos de desenho a pompons e questionava a autoridade de maneiras que constrangiam minha mãe, obcecada por status. Aos 16 anos, eu já sabia que queria seguir uma carreira criativa, algo que minha mãe considerava um hobby, não um emprego de verdade. Quando anunciei minha intenção de cursar design gráfico, minha mãe chorou na mesa de jantar, lamentando como eu estava jogando fora o meu potencial, enquanto Natália lhe acariciava a mão com simpatia. A divisão entre nós aumentou ainda mais quando engravidei de Tiago aos 24 anos. Eu estava no meu último ano da faculdade e o relacionamento com o pai de Tiago havia terminado meses antes de eu descobrir a gravidez. Quando contei à minha família, as primeiras palavras da minha mãe não foram de apoio ou preocupação, mas sim, o que as pessoas vão pensar? Natália, recém-formada e começando sua carreira em uma prestigiada empresa de marketing em São Paulo, olhou para mim com uma mistura de pena e superioridade que ardeu mais do que a decepção aberta da minha mãe. Ah, Renata, como você vai dar conta de um bebê? Você mal consegue se virar sozinha, disse ela, enquanto minha mãe concordava com a cabeça. Apesar da falta de apoio, terminei minha faculdade grávida, dei à luz a Tiago entre os exames finais e me formei 3 semanas depois com meu recém-nascido nos braços e sem nenhum familiar na plateia. Aqueles primeiros anos foram incrivelmente duros. Trabalhava como designer freelancer no meu apartamento minúsculo, aprendendo a amamentar enquanto digitava com uma mão, sobrevivendo com pouquíssimo sono. Minha mãe ocasionalmente me visitava, mas essas visitas eram mais como inspeções cheias de críticas sobre tudo, desde a marca de fralda que eu usava até os móveis de segunda mão no meu apartamento. Você deveria ter pensado nisso tudo antes de engravidar. Ela dizia sempre que eu mencionava estar cansada ou estressada. A ajuda dela sempre vinha com condições e críticas, deixando claro que minha situação era um fardo e um constrangimento. 4 anos depois do nascimento de Tiago, conheci Daniel. Ele era gentil, criativo, e por 2 anos pensei que construiríamos uma vida juntos. Isabela veio como uma linda surpresa que inicialmente nos uniu, mas quando Isabela completou 2 anos, o relacionamento havia se deteriorado. A carreira de Daniel como músico significava renda irregular e longas ausências. Eventualmente, ele se mudou para São Paulo em busca de uma oportunidade de gravação, nos deixando para trás com promessas de se manter envolvido que gradualmente se transformaram em videochamadas ocasionais e atrasos na pensão alimentícia. Lá estava eu, aos 28 anos, mãe solteira de 2 crianças maravilhosas, mas cheias de energia, conseguindo seguir em frente com pura determinação
e uma reputação crescente como uma designer gráfica confiável que entregava trabalho de qualidade com prazos apertados. Eu havia construído um negócio em casa que me permitia estar presente para buscar as crianças na escola e cuidar delas quando estavam doentes, trabalhando até tarde da noite, depois que adormeciam para atender às demandas dos clientes. Nossos encontros de família se tornaram exercícios de resistência. Minha mãe elogiava as conquistas de Natália na carreira e sua vida amorosa, enquanto fazia comentários ácidos sobre o comportamento dos meus filhos ou minha aparência. Renata, você bem que poderia experimentar aquela dieta nova que li, sabia? Ela diria em voz alta na mesa de ação de graças. Ou, você não consegue fazer o Tiago ficar quieto por 5 minutos? A Natália nunca foi tão agitada quando criança. As comparações eram infinitas e sempre desfavoráveis. O apartamento de Natália nos bairros chiques versus meu aluguel modesto de 3 quartos. O guarda-roupa de marca de Natália versus minhas roupas práticas de mãe. As viagens de negócios de Natália para o exterior versus meus raros mimos de levar as crianças ao parque de diversões local. O pior era ver meus filhos absorvendo essa dinâmica. Tiago, perspicaz e sensível, começou a se retrair perto da avó e da tia. Isabela, naturalmente alegre e carinhosa, tentava cada vez mais obter a aprovação delas, apenas para ser corrigida por ser muito barulhenta ou desorganizada. Ainda assim, eu persistia em manter os laços familiares. Levava as crianças para jantares de domingo 2 vezes por mês. Eu me lembrava dos aniversários de todos, com presentes atenciosos, muitas vezes feitos à mão, que eram recebidos com agradecimentos educados, mas desinteressados. Eu me oferecia para sediar os feriados quando podia pagar, suportando a reorganização sutil das minhas decorações pela minha mãe e as melhorias nem tão sutis na minha culinária. Família é família, eu dizia a mim mesma. As crianças merecem conhecer os parentes, mesmo que esses parentes sejam profundamente falhos. Então, veio o jantar de família, há 6 meses, onde Natália anunciou seu noivado com João Pedro, filho de Eduardo Fontes, que era dono da maior construtora da nossa região. Minha mãe praticamente vibrou de excitação, já vislumbrando o impulso social que essa conexão proporcionaria. Pense bem, minha mãe tinha dito que Helena Fontes, a mãe de João Pedro, havia comentado: nossos netos terão o melhor de tudo. Observei o olhar da minha mãe deslizar para Tiago e Isabela, que brincavam tranquilamente de cartas no canto mais distante da mesa, e soube exatamente o que ela estava pensando. Na mente dela, eles não faziam parte da equação dos netos. Eles eram as complicações, as extensões menos que perfeitas de sua filha menos que perfeita. Enquanto todos brindavam ao casal feliz, eu sorri e ofereci meus parabéns, já sentindo que aquele casamento estava prestes a se tornar mais um campo de batalha na guerra de longa data da nossa família entre aparências e realidade. O noivado desencadeou uma onda de atividades que inicialmente me incluíram. Para minha surpresa, recebi uma ligação da minha mãe no dia seguinte. Renata, vamos ter um almoço preliminar de planejamento do casamento no sábado. Natália gostaria que você estivesse presente. Ela disse, seu tom implicando que era uma grande honra. Dona Helena Fontes estará conosco, então, por favor, vista algo apropriado. A pausa, antes do apropriado, dizia muito, mas escolhi focar no positivo. Talvez aquele casamento nos unisse como família. Talvez Natália quisesse genuinamente meu envolvimento. Naquele sábado, cheguei ao restaurante chique que minha mãe havia escolhido, vestindo minha melhor blusa e a única calça social que não tinha vestígio de manchas de criança. Isabela tinha lutado contra um resfriado naquela manhã, então tive que me desdobrar para encontrar uma babá de última hora, o que me fez atrasar 7 minutos. O sorriso forçado da minha mãe, quando me sentei na cadeira vazia, me disse que aqueles 7 minutos haviam sido anotados e arquivados como mais uma das minhas falhas. Helena Fontes era exatamente como eu havia imaginado, vestida de forma cara, cabelo perfeitamente arrumado e irradiando a confiança de quem tem dinheiro de família. Ela me avaliou com um olhar rápido que de alguma forma capturou cada detalhe, dos meus sapatos desgastados ao meu cabelo crespo que a umidade da manhã já havia afetado. Esta é Renata, a filha mais velha da Diana.
Natália me apresentou com um aceno da sua mão recém-manicuriada, o enorme diamante no seu dedo capturando a luz. Ela faz algum tipo de arte de computador ou algo assim. Eu sou designer gráfica. Corrigi gentilmente, estendendo a mão para Helena. É um prazer conhecê-la. Parabéns pelo noivado do seu filho. O almoço prosseguiu com discussões detalhadas sobre possíveis salões de festas, listas de convidados e esquemas de cores. Toda vez que eu oferecia uma sugestão, ela era educadamente reconhecida e imediatamente ignorada. Que tal incorporar alguns elementos pessoais nos convites? Arrisquei. Ficaria feliz em desenhar algo personalizado para Natália e João Pedro. Talvez com elementos que representem o relacionamento ou os interesses deles. Oh, isso é tão fofo, respondeu Helena, acariciando minha mão. Mas já entramos em contato com o ateliê de convites da senhora Guimarães. Eles fizeram todos os casamentos da alta sociedade desta região por gerações. Muito exclusivo. Minha mãe sorriu com isso, enquanto Natália concordava entusiasticamente. Eles fizeram o casamento da Melissa Portela no ano passado, sabe? Aquele que foi destaque na revista Noivas Paulista. Eu assenti e tomei um longo gole de água, engolindo minha oferta junto com meu orgulho. Com o passar das semanas, o planejamento do casamento continuou com níveis cada vez menores do meu envolvimento. Eu recebia mensagens de texto ocasionais sobre decisões que já haviam sido tomadas, enquadradas como atualizações em vez de convites para dar opinião. A única área onde minha participação parecia ativamente desejada era a financeira. Encontramos o salão perfeito, minha mãe anunciou durante uma rara ligação telefônica. O salão nobre do Espaço Lagoa Azul. É absolutamente deslumbrante, mas com todos os extras que Natália merece, está ficando um pouco acima do nosso orçamento. A pausa cuidadosa me disse o que viria a seguir. Você não pode contribuir com algo para o dia especial da sua irmã, pode? Apesar das minhas finanças apertadas, ofereci R$25.000 para o salão. Isso significaria mexer no meu fundo de emergência e adiar alguns reparos em casa, mas eu queria mostrar meu apoio de forma tangível. Os agradecimentos aliviados da minha mãe e as promessas de que eu estaria totalmente envolvida dali para frente pareciam valer o sacrifício. Pouco depois disso, Tiago e Isabela entraram na cozinha, os rostos iluminados de excitação. A tia Natália ligou, Tiago anunciou. Ela perguntou se eu quero ser pajem e a Isabela vai ser florista. Meu coração se aqueceu ao ver o entusiasmo deles. Talvez as coisas estivessem mudando. Talvez minha contribuição tivesse ajudado a garantir o lugar dos meus filhos na festa de casamento, mostrando que éramos realmente incluídos naquele marco familiar. Naquele fim de semana, nós 4 fomos fazer compras para os possíveis trajes. Tiago precisava de um terno que pudesse ser ajustado para combinar com os padrinhos. E Isabela precisava de um vestido de florista que complementasse as madrinhas. Minha mãe insistiu em nos acompanhar, alegando que seu olhar de especialista era necessário. A ida às compras rapidamente se transformou em uma sessão de estresse. Minha mãe criticava tudo, desde o cabelo de Isabela. Você não podia pelo menos ter feito uma trança decente? Até a postura de Tiago. Fique reto, pelo amor de Deus, você parece um baderneiro. Quando Isabela acidentalmente derrubou um manequim em sua empolgação, o rosto da minha mãe ficou rígido de constrangimento. É exatamente por isso que as crianças precisam de disciplina adequada. Ela sibilou para mim no provador. Como elas vão se comportar em um casamento elegante se não conseguem nem se controlar em uma loja de departamento? Antes que eu pudesse defender meus filhos, ouvi minha mãe no corredor da loja. Sua voz estava baixa, mas clara o suficiente. Sim, Natália. Estamos experimentando as coisas agora. Eu sei. Sim, é exatamente o que temíamos. As crianças estão completamente selvagens, e a Renata simplesmente as deixa à solta. Eu entendo suas preocupações. Sim, pode complicar as coisas tê-los na festa de casamento. Discutiremos isso melhor mais tarde. Meu estômago se apertou quando percebi o que estava acontecendo. Apesar da inclusão inicial, meus filhos estavam sendo reavaliados como potenciais problemas, em vez de amados membros da família a serem celebrados. Nas semanas seguintes, fiz várias tentativas de falar com Natália, em particular sobre os planos do casamento. Enviei mensagens de texto, liguei e até sugeri nos encontrarmos para um café, mas ela sempre tinha uma desculpa.
Ela estava atolada de trabalho. No meio de degustações ou prestes a entrar em uma reunião com a cerimonialista. Depois, houve o chá de panela sobre o qual eu não soube de nada até ver as fotos nas redes sociais. Minhas primas, tias, minha mãe e até vizinhos da nossa infância estavam lá, todos erguendo taças de espumante em celebração. A legenda dizia: cobrimos nossa linda noiva de amor, Natália e João Pedro, par perfeito. Fiquei olhando aquelas fotos por horas, procurando nos fundos qualquer sinal de que minha ausência tivesse sido notada. Não havia nenhum. Todas pareciam perfeitamente felizes, perfeitamente completas sem mim. Quase na mesma época, soube pela minha tia Sônia que os pais de João Pedro haviam oferecido um jantar formal para conhecer a família de Natália. Toda a família de Natália, aparentemente, exceto eu e meus filhos. Quando mencionei isso casualmente para minha mãe em nossa próxima ligação, ela desconversou. Foi de última hora, muito pequeno, só a família imediata. A frase família imediata pairou entre nós. Seu significado claro. Na mente deles, eu havia sido reclassificada como família estendida, ou talvez nenhuma família. Começaram a chegar rumores de outros parentes. Minha prima Betina mencionou que minha mãe havia lhe dito que eu estava muito ocupada com o trabalho para participar das atividades do casamento. Meu tio Davi perguntou se era verdade que eu havia optado por não participar do planejamento do casamento porque me sentia desconfortável com eventos formais. Finalmente, após semanas de evasão e desinformação, perguntei diretamente a Natália sobre meu papel no casamento. Então, o que exatamente eu estou fazendo na cerimônia? Há uma cor de vestido específica que devo procurar? E Tiago e Isabela ainda estarão na festa de casamento? Eu preciso garantir que as roupas deles estejam prontas. A resposta dela foi vaga e evasiva. Ainda estamos resolvendo alguns detalhes. A festa está ficando meio grande, então talvez precisemos fazer alguns ajustes. Eu te aviso. Desliguei com a sensação de que esses ajustes envolveriam apagar completamente minha família do cenário. Ainda assim, agarrei-me à esperança de que estava exagerando, de que certamente minha própria mãe e irmã não nos excluiriam completamente de um evento familiar tão importante, especialmente depois de eu ter prometido uma quantia significativa para o salão. Eu estava errada. A mensagem chegou em uma quinta-feira de manhã, exatamente 3 semanas antes da data do casamento. Eu estava na cozinha fazendo o café da manhã das crianças antes da escola, meu celular carregando no balcão, quando o som de notificação do grupo de bate-papo da família tocou repetidamente. Olhei, capturando vislumbres da conversa sobre os arranjos finais do casamento. Minha mãe havia criado este bate-papo ostensivamente para manter todos informados sobre os detalhes do casamento, embora tenha sido usado principalmente para mostrar o tratamento contínuo de princesa de Natália. Naquela manhã, a conversa havia começado inocentemente com minha mãe, postando fotos dos arranjos florais finais e da decoração das mesas. Está tudo ficando lindo, ela escreveu. Apenas alguns detalhes de última hora para resolver. Natália interveio com: não acredito que faltam apenas 3 semanas. A mãe do João Pedro disse que os RSVPs do lado deles estão todos confirmados. Pai, você pode falar com o primo Rogério? Ele ainda não respondeu. Eu estava prestes a colocar o telefone de lado e terminar de arrumar as crianças quando a próxima mensagem de texto da minha mãe me paralisou. Renata, achamos melhor você não vir ao casamento. Você e seus filhos só deixam as coisas constrangedoras e queremos que este dia seja perfeito para essa Natália. Eu congelei, com a espátula na mão, os ovos começando a queimar no fogão. Antes que eu pudesse sequer processar isso, Natália respondeu com um emoji de risada e a mensagem: a mamãe tem razão. Sem ofensa, mas a família do João Pedro é muito elegante. O telefone quase escorregou dos meus dedos subitamente dormentes. Desliguei o fogão mecanicamente, minha mente correndo para tentar entender o que estava lendo em texto simples na minha tela. Certamente isso era algum tipo de piada terrível, mas enquanto eu estava ali, mais mensagens apareceram. Minha mãe novamente. Não é nada pessoal, Renata. É só que os fontes têm certas expectativas sobre o tipo de evento que será. Crianças que não se comportam adequadamente seriam uma distração. Natália, além disso, você sempre parece tão estressada e cansada nas fotos. Este casamento vai sair em todas as revistas locais. Minha mãe,
Ainda apreciamos a contribuição para o salão, é claro. Isso foi muito generoso. Senti como se tivesse sido atingida fisicamente. A cozinha, ao meu redor, parecia oscilar levemente enquanto as lágrimas embaçavam minha visão. Uma voz pequena rompeu meu choque. Mãe, os ovos estão queimando. Mãe, você está bem? Você está chorando. Tiago estava ao meu lado, seu rosto de 10 anos franzido de preocupação. Atrás dele, Isabela arrumava cuidadosamente seus bichos de pelúcia na mesa do café da manhã, felizmente alheia ao terremoto familiar que acabara de ocorrer. Limpei rapidamente os olhos e forcei um sorriso. Estou bem, querido. Só caiu algo no meu olho. Obrigada por me avisar sobre os ovos. Vamos fazer uns novos. Enquanto quebrava ovos frescos na panela com as mãos trêmulas, senti meu choque começar a se transformar em outra coisa. Uma raiva profunda e ardente surgiu de um lugar primitivo dentro de mim. Como ousavam tratar meus filhos dessa maneira? Como ousavam agir como se fôssemos acessórios embaraçosos em vez de membros da família? Peguei meu telefone e digitei uma resposta, me esforçando para manter meu tom controlado e digno, apesar da raiva e da mágoa que me percorriam. Então, não precisarão do meu depósito para o salão. Foi simples, direto e aparentemente hilário para minha família. Natália respondeu imediatamente com outro emoji de risada. Boa, maninha, mas, falando sério, o depósito do salão não é reembolsável, então obrigada por isso, minha mãe acrescentou. Não seja dramática, Renata. Isso é sobre o que é melhor para o dia especial da sua irmã. Então meu pai, que estava calado até agora, interveio com: Sua mãe está certa, Renata. Às vezes é melhor recuar. Não precisa fazer disso sobre você. Mais mensagens inundaram de outros membros da família que estavam assistindo em silêncio àquela execução pública da minha dignidade. Tia Patrícia. Renata, querida, talvez seja o melhor. Lembra da festa de aniversário do Tom e da Sônia quando o Tiago derrubou a escultura de gelo? Tio Davi. Alguns eventos simplesmente não são adequados para crianças. Nada pessoal. Prima Betina. Acho que o que eles estão tentando dizer é que uma cerimônia mais íntima significa mais elegante. Você entende, certo? A cada nova mensagem, o nó no meu estômago se apertava. Essas pessoas me conheciam a vida inteira. Eles me viram crescer, me formar na faculdade, me tornar mãe, construir uma carreira, e nenhum deles estava me defendendo ou defendendo meus filhos. Ninguém estava questionando a crueldade casual de excluir membros da família de uma celebração familiar. Coloquei meu telefone virado para baixo no balcão, enquanto ele continuava a vibrar com notificações. Hora do café da manhã, pessoal! Chamei as crianças, determinada a não deixá-los ver o quão abalada eu estava. Enquanto comíamos, Tiago continuava me lançando olhares preocupados. Aos 10 anos, ele tinha idade suficiente para sentir quando problemas adultos estavam se formando, mas era jovem demais para entendê-los totalmente. Isabela, de 6 anos, tagarelava feliz sobre sua próxima excursão escolar, periodicamente estendendo a mão para acariciar a minha quando notava minha distração. Você está triste, mamãe? Ela finalmente perguntou diretamente. Seus olhos parecem de chuva. Estou apenas tendo um problema de gente grande, querida, respondi, acariciando o cabelo dela. Nada para você se preocupar. Mas depois de deixá-los na escola, sentei-me no meu carro no estacionamento e finalmente me permiti desabar completamente. Soluços fortes me atravessaram enquanto o peso total da rejeição se instalava sobre meus ombros. Não se tratava apenas de um convite de casamento. Era sobre anos de ser tratada como inferior, de ver meus filhos serem julgados e considerados deficientes, de tentar tanto manter conexões com pessoas que fundamentalmente não me respeitavam. Quando voltei para casa, meu telefone mostrava 17 novas mensagens no bate-papo da família. Silenciei a conversa sem lê-las. Quaisquer farpas adicionais que tivessem lançado teriam que esperar. Eu tinha trabalho de cliente para completar e recusei-me a deixar meu drama familiar impactar minhas responsabilidades profissionais. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, finalmente me permiti olhar as mensagens. A maioria era variações do mesmo tema. Eu estava exagerando, estava sendo egoísta, precisava pensar na felicidade de Natália em vez da minha.
A conversa havia evoluído para discutir quais parentes agora seriam sentados à mesa originalmente reservada para mim e meus filhos. Enrolei-me no sofá, envolta na colcha que minha avó havia feito antes de morrer, e chorei até não ter mais lágrimas. Minha avó era diferente do resto da família. Ela celebrava minha criatividade, defendia minhas escolhas e amava meus filhos sem reservas ou julgamentos. Família é sobre aceitação, não perfeição, ela costumava dizer. Eu sabia que ela teria ficado chocada com o que havia acontecido hoje. Quando a meia-noite se aproximou, preparei uma xícara de chá e sentei-me à mesa da cozinha, começando a processar não apenas os eventos de hoje, mas os anos de maus-tratos sutis e nem tão sutis que haviam levado a esse ponto. A exclusão do casamento não era uma anomalia. Era simplesmente a expressão mais flagrante de como minha mãe e minha irmã realmente nos viam. A percepção foi dolorosa e estranhamente libertadora. Por anos eu vinha buscando uma aprovação que nunca receberia, dando desculpas para um comportamento indesculpável e expondo meus filhos a pessoas que os viam como inconvenientes, em vez de preciosos membros da família. Chega! Sussurrei para minha cozinha vazia. Isso para agora. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. O caminho a seguir não era sobre vingança ou drama, mas sobre justiça, amor próprio e quebrar padrões não saudáveis. Abri meu laptop e comecei a organizar meus pensamentos em um plano de ação concreto. Primeiro, consultei novamente meu amigo advogado, Dr. Marcelo, sobre os detalhes da situação do salão. Nos encontramos para um café perto do escritório dele e eu trouxe todas as mensagens de texto e informações que havia reunido. Com base em tudo o que você me disse, você não tem obrigação legal de fornecer esse dinheiro, Marcelo confirmou após revisar as mensagens. No entanto, se eles a listaram como pagadora parcial no contrato sem sua assinatura, isso pode criar complicações para eles com o salão. É exatamente o que eu suspeito que aconteceu, eu disse. Minha mãe tem o hábito de assumir compromissos em nome de outras pessoas e esperar que elas os cumpram. Nesse caso, eu recomendaria formalmente rescindir sua oferta por escrito. Envie um e-mail para sua mãe e sua irmã, com a coordenadora do salão em cópia, declarando claramente que, devido à sua exclusão do evento, você está retirando sua contribuição anteriormente oferecida. Isso não vai me fazer parecer vingativa, como se eu estivesse tentando sabotar o casamento? Marcelo balançou a cabeça. Não é vingativo retirar o apoio financeiro para um evento ao qual você foi explicitamente informada para não comparecer. É, na verdade, a consequência lógica da decisão delas de excluí-la. Com a orientação de Marcelo, redigi um e-mail claro e firme para minha mãe e irmã, com a coordenadora do salão em cópia. A mensagem era profissional e factual, sem linguagem emocional. Expliquei que, como fui informada de que minha presença e a de meus filhos não eram bem-vindas no casamento, estava formalmente rescindindo minha oferta de contribuir para o pagamento do salão. Desejei-lhes sucesso na celebração e pedi que não me contatassem mais sobre contribuições financeiras para um evento ao qual fomos proibidos de comparecer. Depois de enviar o e-mail, bloqueei temporariamente os números das duas. Eu precisava de espaço para implementar o resto do meu plano, sem a manipulação emocional que sabia que se seguiria. Em seguida, foquei em criar um dia alternativo especial para mim e meus filhos na data do casamento. Eu queria que eles entendessem que, embora a rejeição doa, poderíamos optar por preencher nossas vidas com alegria e experiências positivas, em vez de nos atermos à exclusão. O que vocês acham de ir ao Parque Alegria no dia 21? Perguntei-lhes durante o jantar. Eles abriram aquela nova sessão de toboáguas que você tanto queria experimentar, Tiago. O entusiasmo deles foi imediato e genuíno. Ambas as crianças estavam pedindo para visitar aquele parque temático há meses, mas os ingressos não eram baratos e eu estava economizando para uma ocasião especial. Que ocasião melhor do que celebrar nosso valor como unidade familiar? Esse é o mesmo dia do casamento da tia Natália? Tiago perguntou perspicazmente. Sim, é. Pensei que poderíamos ter nosso próprio dia especial enquanto eles têm o deles. Mas por que não vamos mais ao casamento? Perguntou Isabela, sua pequena testa enrugada de confusão. Respirei fundo, considerando como explicar situações adultas complexas a uma menina de 6 anos.
Às vezes, Isabela, as pessoas fazem escolhas que não são muito gentis. Vovó e tia Natália fizeram algumas escolhas que feriram nossos sentimentos. Quando isso acontece, tudo bem escolher não passar um tempo com essas pessoas por um período. Nós fizemos algo ruim? Seu lábio inferior trêmulo quase me quebrou. Não, meu amor, você não fez nada de errado. Isso é sobre elas, não sobre nós. E em vez de ficarmos tristes por perder a festa delas, vamos ter nosso próprio dia incrível de diversão. Enquanto as crianças discutiam quais brinquedos queriam experimentar primeiro, refleti sobre como essas conversas estavam ensinando-lhes lições cruciais de vida sobre amor próprio e relacionamentos saudáveis. Eu queria que eles entendessem que o amor não deveria ser condicional para atender aos padrões de perfeição de outra pessoa. Que a verdadeira família apoia e aceita você como você é, e que tudo bem se afastar de relacionamentos que consistentemente fazem você se sentir inadequado ou indesejado. Nos dias seguintes, continuei a ignorar os crescentes recados de voz e mensagens de vários membros da família. A maioria me pressionava a reconsiderar minha posição sobre o pagamento do salão, com crescentes graus de chantagem emocional e manipulação. Meu pai tentou apelar ao meu senso de lealdade familiar. Minha tia sugeriu que eu estava sendo teimosa e egoísta. Minha irmã enviou uma mensagem de texto me acusando de tentar arruinar o dia mais importante da vida dela. Deixei todos sem resposta, focando em vez disso no meu trabalho, nos meus filhos e na pequena comunidade de amigos verdadeiros que haviam se unido em nosso apoio. Zuleika organizou uma noite de cinema para todos nós. Minha vizinha, Dona Berta, uma professora aposentada que frequentemente ajudava com as crianças, trouxe biscoitos caseiros e ofereceu horas extras de babá se eu precisasse de uma pausa. Meu cliente regular, sentindo que algo estava errado, enviou mensagens atenciosas perguntando sobre meu bem-estar. Foi durante esse período de silêncio de rádio imposto pela minha família que recebi uma ligação inesperada de um número que não reconheci. Quando atendi, a voz masculina do outro lado me pegou de surpresa. Renata, aqui é o João Pedro, noivo da Natália. Espero que você não se importe de eu ligar diretamente. Consegui seu número na lista de contatos da família. Hesitei, incerta de seu propósito ou de quanto ele sabia. Olá, João Pedro. Isso é inesperado. Tenho certeza que é. Olha, vou direto ao ponto. Parece haver alguma confusão sobre a lista de convidados do casamento e estou tentando ter clareza. Natália me disse que você não queria comparecer ao nosso casamento, mas então ouvi do salão que há algum problema com um pagamento que você havia oferecido. Estou honestamente confuso sobre o que está acontecendo. O genuíno espanto na voz dele sugeria que ele realmente não tinha ideia da situação real. Respirei fundo. João Pedro, vou te dizer algo que pode ser difícil de ouvir. Eu nunca disse que não queria comparecer ao seu casamento. Na verdade, até a semana passada, meus filhos e eu estávamos com a impressão de que não apenas fomos convidados, mas estávamos participando da cerimônia. Tiago deveria ser pajem e Isabela seria florista. O quê? Mas Natália disse... Ela me disse que você não estava confortável com eventos formais e preferiu não vir. Ela disse que seus filhos tinham alguns problemas de comportamento que tornavam grandes reuniões difíceis para eles. A mágoa deve ter sido evidente no meu silêncio, porque ele continuou rapidamente. Me desculpe, eu não deveria ter repetido isso. Estou apenas tentando entender o que está acontecendo. A verdade é, João Pedro, que minha mãe e minha irmã nos desconvidaram explicitamente por meio de um texto em grupo. Elas disseram que meus filhos e eu deixamos as coisas constrangedoras e interferiríamos em ter um dia perfeito. Elas ainda esperavam que eu contribuísse com R$25.000 para o salão, apesar de nos desconvidar. Isso não pode estar certo, ele disse. Mas a incerteza em sua voz sugeriu que ele estava começando a questionar a narrativa que lhe havia sido dada. Posso te encaminhar a troca de mensagens completa. Você gostaria de ver por si mesmo. Gostaria, eu realmente agradeceria. Isso não parece a Natália que conheço, mas bem, houve algumas tensões estranhas em torno do planejamento do casamento que eu não entendi totalmente.
Após nossa ligação, encaminhei toda a humilhante troca de mensagens de texto para João Pedro, junto com capturas de tela de algumas das mensagens de acompanhamento me pressionando a ainda pagar pelo salão, apesar da nossa exclusão. Não se tratava de tentar criar problemas entre eles, mas de finalmente trazer a verdade para uma situação envolta em mentiras e manipulação. João Pedro ligou 30 minutos depois, sua voz visivelmente abalada. Eu nem sei o que dizer, eu não tinha ideia de que isso estava acontecendo. Meus pais têm perguntado sobre conhecer você e seus filhos, e Natália continuava dando desculpas sobre por que isso ainda não tinha acontecido. Eu simplesmente presumi que você estava ocupada, ou talvez houvesse alguma tensão familiar menor, não isso. Sinto muito que você esteja descobrindo dessa forma, eu disse sinceramente. Pelo que vale, acho que Natália realmente se importa com você. Ela só se preocupa enormemente com impressões e status, um valor que ela herdou diretamente da nossa mãe. Eu preciso falar com ela sobre isso. E com meus pais. Eles ficariam horrorizados se soubessem que membros da família estavam sendo excluídos assim. Não é assim que operamos. Depois de desligar, senti uma estranha mistura de satisfação e tristeza. Eu não tinha a intenção de criar drama ou me intrometer entre Natália e João Pedro, mas a verdade tinha um jeito de vir à tona eventualmente. O que acontecesse a seguir estava fora das minhas mãos. Eu tinha sido honesta, estabelecido limites apropriados e estava focada em criar uma experiência positiva para meus filhos, apesar da situação dolorosa. Nos 5 dias seguintes, não ouvi nada de nenhum membro da família. O silêncio repentino, após dias de pressão constante, foi desconcertante, mas também pacífico. Usei o tempo para finalizar nossos planos para o Parque Alegria, montando uma pequena mochila para cada criança com lanches, protetor solar e uma muda de roupa. Conversamos animadamente sobre quais brinquedos tentar primeiro e se seríamos corajosos o suficiente para o novo toboágua de queda vertical. À medida que o dia do casamento se aproximava, senti-me mais forte e mais centrada do que em anos. O choque e a dor iniciais haviam se transformado em um tipo de determinação silenciosa. Essa experiência, por mais dolorosa que fosse, me forçou a confrontar e começar a desmantelar os padrões disfuncionais que definiram meus relacionamentos familiares por décadas. Você parece diferente, mamãe. Tiago observou na noite anterior à nossa visita planejada ao parque temático, enquanto eu o colocava na cama. Não está mais triste. Eu estou diferente, concordei. Às vezes, coisas difíceis nos ajudam a ficar mais fortes, como as plantas que precisam de tempestades para fazer suas raízes cavarem mais fundo. Sorri com sua percepção. Exatamente assim. Agora durma um pouco. Amanhã será uma aventura. A manhã do casamento de Natália amanheceu clara e brilhante. Acordei antes do despertador, uma mistura de emoções girando dentro de mim. Apesar dos meus melhores esforços para me distanciar, em algum lugar da cidade, minha irmã estava se preparando para se tornar esposa. Minha mãe provavelmente estava se preocupando com cada detalhe, determinada a criar a ilusão perfeita de harmonia familiar para os Fontes e outros convidados. E aqui estava eu, escolhendo um caminho completamente diferente. Afastei esses pensamentos ao ouvir os passos animados dos meus filhos correndo pelo corredor. Mãe, é hora de ir para o Parque Alegria? Isabela invadiu meu quarto, já vestindo o maiô que havíamos separado na noite anterior, embora de dentro para fora e ao contrário. Tiago a seguiu mais calmamente, mas o brilho em seus olhos denunciava sua igual excitação. Verifiquei o aplicativo de clima. Vai fazer 31 graus e sol, perfeito para toboáguas. Eu ri, ajudando Isabela a ajeitar o maiô. Vamos tomar café da manhã primeiro, depois podemos ir. O parque abre às 10. Enquanto comíamos panquecas em forma de Mickey Mouse, uma tradição de ocasião especial, mantive meu telefone desligado de propósito e guardado em uma gaveta. Hoje não era sobre o que estávamos perdendo. Era sobre o que estávamos escolhendo criar juntos. O Parque Alegria fez jus ao seu nome. Passamos a manhã conquistando brinquedos cada vez mais ousados. Tiago liderando a carga com uma confiança recém-descoberta. Isabela gritava de alegria enquanto a água espirrava ao nosso redor. Tiramos fotos bobas com personagens fantasiados, nos deliciamos com comida de parque temático superfaturada e participamos de todos os jogos interativos ao longo da Alameda.
Durante um breve descanso em um banco na sombra, Tiago olhou para mim com olhos sérios. Isso é melhor do que um casamento chato de qualquer maneira, não é, mamãe? Considerei minha resposta cuidadosamente. Experiências diferentes são valiosas de maneiras diferentes, Tiago. Casamentos podem ser lindas celebrações de amor e família, mas hoje é exatamente onde deveríamos estar, nos divertindo juntos. Com o passar da tarde, Isabela ganhou um unicórnio de pelúcia em um jogo de arremesso de argolas, com alguma assistência estratégica do adolescente operador do quiosque, que ficou encantado com suas tentativas determinadas. Tiago superou o medo do toboágua mais alto, emergindo da piscina com um sorriso triunfante. Tirei dezenas de fotos capturando a alegria e nossa conexão de uma forma que parecia genuína e preciosa. No final da tarde, o cansaço começou a se instalar. Os passos de Isabela estavam lentos, e até Tiago admitiu que estava meio cansado. Decidimos ir para casa, parando para tomar sorvete no caminho como um mimo final. Foi só quando chegamos em casa e as crianças estavam acomodadas na sala de estar com um filme que finalmente peguei meu telefone e o liguei. Imediatamente, ele começou a vibrar com uma cascata de notificações, 15 chamadas perdidas, 23 mensagens de texto, 7 recados de voz. O primeiro recado de voz, da minha mãe, às 10h30 daquela manhã, estava surpreendentemente composto. Renata, espero que você reconsidere sua posição sobre o pagamento do salão. O casamento começa às 4 e precisamos resolver isso antes disso. Ligue-me imediatamente. O segundo, do meio-dia, tinha uma nítida ponta de pânico. Renata, isso está ficando ridículo. O gerente do salão está dizendo que há um problema com o pagamento final. Ligue-me de volta agora mesmo. No terceiro recado de voz, deixado a 1h15, a compostura cuidadosamente mantida da minha mãe havia desmoronado completamente. Renata, por favor, você tem que nos ajudar. O gerente do salão está ameaçando cancelar tudo se o pagamento final não for feito até às 3. Eu não sei o que você disse a eles, mas eles estão insistindo que o contrato alistava como pagadora parcial e não podem prosseguir sem o seu pagamento ou sua assinatura para removê-la do acordo. Por favor, Natália está em lágrimas. Você não pode arruinar o casamento dela assim. As mensagens restantes ficaram cada vez mais desesperadas, culminando em uma Natália soluçante implorando para que eu apenas assinasse o papel estúpido ou pagasse o dinheiro porque o gerente do salão estava sendo completamente irracional. E o fotógrafo e a florista já estavam lá montando as coisas. Sentei-me à mesa da cozinha, absorvendo aquela reviravolta inesperada. Eu havia enviado aquele e-mail para o salão para esclarecer minha posição, não para criar ativamente problemas para o casamento. Eu tinha presumido que minha mãe simplesmente cobriria a lacuna de pagamento ela mesma ou encontraria outra solução. Depois de me certificar de que as crianças estavam absortas no filme, liguei diretamente para o salão. A gerente explicou que minha mãe, de fato, havia me listado como parte responsável por uma parte do pagamento no contrato, criando uma complicação legal quando retirei explicitamente minha oferta. Tentamos ser flexíveis, ela explicou, mas quando nenhum pagamento foi efetuado e nenhum acordo alterado foi assinado, tivemos que seguir os termos do nosso contrato. Não poderíamos manter o espaço sem o pagamento integral. A situação foi resolvida? Perguntei. Não que eu saiba. A última atualização que recebi foi que eles estavam tentando conseguir um local alternativo para uma versão reduzida da recepção. A cerimônia foi transferida para a igreja, que era originalmente apenas para o serviço religioso. Depois de agradecer a ela pela informação, sentei-me em silêncio, processando tudo. Eu não tinha a intenção de atrapalhar o casamento em si, apenas de estabelecer limites em torno do meu próprio envolvimento financeiro e emocional. No entanto, parecia que a presunção da minha mãe em colocar meu nome em documentos legais sem meu consentimento havia criado exatamente o caos que ela alegou estar evitando ao nos excluir. Às 7h30, depois de dar banho nas crianças e vesti-las com pijamas, finalmente retornei às ligações da minha mãe. Ela atendeu imediatamente. Está um pouco tarde para ligar agora, não está? A voz dela estava áspera de exaustão e fúria mal contida. Estive ocupada o dia todo com as crianças. Acabei de receber suas mensagens. O que aconteceu com o casamento?
Como se você não soubesse. Sua pequena encenação quase arruinou tudo. Tivemos que transferir a recepção para o salão paroquial da igreja de última hora. Metade dos arranjos florais não puderam ser transferidos. O bolo chegou ao salão original e teve que ser levado às pressas pela cidade. O fotógrafo cobrou um extra pela mudança de local. Dona Helena Fontes ficou horrorizada com a desorganização. Lamento que as coisas tenham sido complicadas, eu disse cuidadosamente. Mas não entendo por que você colocou meu nome em um contrato sem minha permissão. Isso criou o problema, não minha retirada de um presente que nunca fui obrigada a dar em primeiro lugar. Presente? Este era o casamento da sua irmã. Família ajuda a família. Família também não exclui a família de eventos importantes da vida por meio de um texto em grupo. A linha ficou em silêncio por um momento. É disso que se tratava? Vingança porque seus sentimentos foram feridos? Não, mãe. Era sobre respeitar a mim mesma e aos meus filhos o suficiente para não apoiar financeiramente pessoas que nos tratam como constrangimentos. Era sobre mostrar aos meus filhos que não há problema em deixar as pessoas usarem você enquanto a afastam simultaneamente. Ah, que coisa nobre vindo de você. Sempre tão justa sobre suas escolhas. Não importa como elas afetam todos os outros. Você tem ideia do dano que causou? Os pais de João Pedro foram embora cedo. Eles disseram que nunca tinham visto um evento tão desorganizado. Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz de Natália ao fundo exigindo o telefone. Você é vingativa! Minha irmã sibilou quando pegou a linha. Você não suportou que eu estivesse tendo algo especial, não é? Você tinha que fazer tudo sobre você e seus problemas. Natália, eu não criei essa situação. Tudo o que fiz foi retirar o apoio financeiro de um evento ao qual fui explicitamente informada para não comparecer. As consequências vieram da mamãe colocar meu nome em documentos legais sem meu conhecimento ou consentimento. Você poderia ter pago de qualquer maneira, ou assinado o formulário estúpido delas. Você sabia o quão importante este dia era para mim. E você sabia o quão doloroso foi desconvidar sua sobrinha e sobrinho de estarem em sua festa de casamento. Você sabia o quão humilhante foi excluir sua própria irmã por meio de um texto em grupo. Você fez suas escolhas e eu fiz as minhas. A conversa degenerou ainda mais, com Natália alternando entre acusações chorosas e ameaças raivosas sobre como eu me arrependeria daquilo e nunca seria perdoada. Permaneci calma, repetidamente, trazendo o foco de volta à sequência real dos eventos e às consequências naturais de suas ações. Depois de desligar, fiquei surpresa ao receber uma mensagem de texto de João Pedro. Quero que você saiba que nada disso foi sua culpa. O que aconteceu hoje abriu meus olhos para algumas dinâmicas que eu não havia reconhecido totalmente. Obrigado pela sua honestidade. Espero que um dia possamos recomeçar como família. No dia seguinte, as redes sociais estavam visivelmente silenciosas. Normalmente, minha mãe e minha irmã estariam postando fotos profissionais do casamento com legendas cuidadosamente elaboradas sobre o dia perfeito e a bela celebração. O silêncio delas dizia muito sobre o quão longe a realidade havia se desviado das suas expectativas. 3 dias depois, recebi um telefonema surpreendente de Helena Fontes, a mãe de João Pedro. Renata, aqui é Helena Fontes, a mãe do João Pedro. Espero que você não se importe de eu ligar. João Pedro me deu seu número. De forma alguma, dona Helena. Como posso ajudá-la? Por favor, me chame de Helena. Eu queria entrar em contato pessoalmente para convidar você e seus filhos para um brunch neste domingo. João Pedro nos contou muito sobre seu novo sobrinho e sobrinha, e estamos ansiosos para conhecer todos vocês. Fiquei momentaneamente sem palavras. Isso é muito gentil da sua parte. Teríamos o prazer de ir. Maravilhoso. E Renata, quero que você saiba que João Pedro explicou as circunstâncias em torno do casamento. Meu marido e eu ficamos muito incomodados ao saber como você e seus filhos foram tratados. Não são o tipo de valores familiares com os quais criamos nosso filho. Depois de combinarmos os detalhes para domingo, sentei-me em silêncio atordoado, tentando processar aquela reviravolta inesperada. De alguma forma, ao tentar me apagar de sua narrativa familiar perfeita, minha mãe e minha irmã, em vez disso, revelaram a verdadeira disfunção que estava à espreita sob a superfície o tempo todo.
O brunch com os Fontes acabou sendo um momento crucial na jornada da nossa família. Eduardo e Helena nos receberam em sua casa espaçosa, mas confortável, com calor genuíno. Ao contrário dos elitistas intimidantes que minha mãe havia retratado, eles eram pés no chão e imediatamente interagiram com meus filhos de uma forma que os deixou à vontade. Tiago, João Pedro me disse que você é um bom jogador de futebol, disse Eduardo, mostrando-lhe uma coleção de camisas autografadas em seu escritório. Isabela, você gostaria de ver a casa de bonecas que era minha quando eu era menina? Perguntou Helena. Eu aguardei todos esses anos, esperando um dia ter uma neta para compartilhar. Enquanto as crianças exploravam esses tesouros, Helena juntou-se a mim no pátio com copos de chá gelado. Quero ser direta com você, Renata, ela disse após algumas amenidades. O que sua mãe nos disse sobre você e o que descobrimos por nós mesmos são coisas muito diferentes. O que exatamente ela disse a vocês? Perguntei, finalmente conseguindo confirmar minhas suspeitas. Que você morava fora do estado, que havia feito escolhas de estilo de vida que a família achava difíceis, que você lutava com a estabilidade. Sua formulação diplomática não conseguia disfarçar completamente a implicação. E agora? Agora vejo uma mãe dedicada criando 2 filhos maravilhosos. João Pedro fala muito bem do seu trabalho como designer. E o mais importante, vejo alguém que teve a força para se defender e defender seus filhos em uma situação difícil. Não era sobre vingança, eu disse, sentindo ser importante que ela entendesse. Era sobre não permitir que meus filhos internalizassem a mensagem de que não eram bons o suficiente. Eu entendo isso melhor do que você pode imaginar, disse Helena, surpreendendo-me. Minha própria mãe era parecida com a sua em muitos aspectos. Aparências significavam tudo. Eu também não era a filha que ela queria. Aquela conversa marcou o início de uma aliança inesperada. Enquanto minha própria mãe mantinha uma distância fria após o desastre do casamento, os Fontes começaram a nos incluir regularmente em reuniões de família. Isabela e Tiago desenvolveram uma amizade genuína com seu novo tio João Pedro, que se mostrou ter um talento para se conectar com crianças que surpreendeu até Natália. Nos meses que se seguiram, me comprometi com a terapia, finalmente desempacotando os anos de amor condicional e minando sutil que haviam moldado minha autopercepção. Meu terapeuta me ajudou a entender que o incidente do casamento não havia criado a disfunção familiar. Ele apenas expôs padrões que existiam há décadas. Sua mãe tem tendências narcisistas, meu terapeuta explicou. E sua irmã aprendeu desde cedo que imitar os valores de sua mãe era o caminho para a aprovação. É improvável que qualquer uma delas mude fundamentalmente sem seu próprio trabalho terapêutico comprometido. Com esse entendimento, comecei a estabelecer limites mais claros com minha família de origem. Recusei jantares de domingo que invariavelmente degeneravam em sessões de crítica. Limitei as conversas telefônicas com minha mãe a 15 minutos e redirecionei quando ela começava a me menosprezar ou as crianças. Filtrei informações cuidadosamente, compartilhando apenas o que parecia seguro e mantendo nossos momentos mais preciosos em privado. As crianças floresceram sob esses novos limites. A professora de Tiago comentou sobre sua maior confiança na escola, notando que ele estava participando mais das discussões em sala de aula e havia feito novos amigos no parquinho. A ansiedade ocasional de Isabela sobre ser boa o suficiente para atividades desapareceu gradualmente, substituída por um entusiasmo natural em tentar coisas novas sem medo de julgamento severo. Meu negócio também cresceu, pois redirecionei a energia anteriormente gasta gerenciando o drama familiar para desenvolver minha base de clientes e aprimorar minhas habilidades. Consegui vários grandes contratos corporativos que proporcionaram maior estabilidade financeira do que o trabalho fragmentado com o qual eu havia contado antes. Quando o dia de ação de graças se aproximou, preparei-me para as habituais negociações complicadas sobre reuniões de feriado. Para minha surpresa, João Pedro ligou com um convite. Vamos ser os anfitriões em nossa casa este ano, ele disse. Helena sugeriu que começássemos algumas novas tradições. Gostaríamos muito que você e as crianças se juntassem a nós. E meus pais? Perguntei cuidadosamente. Eles também foram convidados, mas com expectativas claras sobre o comportamento. Helena teve uma conversa bastante direta com sua mãe sobre como os membros da família devem ser tratados em nossa casa. A reunião de ação de graças foi tensa às vezes, mas, em última análise, curativa. Minha mãe estava visivelmente contida,
sem sua plateia habitual para comentários críticos. Meu pai parecia aliviado com a estrutura que Helena sutilmente impôs às interações. Natália, 6 meses após o casamento e confrontada com o óbvio afeto do marido por seu sobrinho e sobrinha, fez tentativas desajeitadas, mas genuínas, de se conectar com Tiago e Isabela. Após o feriado, Natália me procurou e perguntou se poderíamos nos encontrar para um café. Sentamos em um canto tranquilo de um café local, ambas estranhamente nervosas. Eu não sou boa nisso, ela começou após vários minutos de conversa fiada. Admitir quando errei não é exatamente uma habilidade que a mamãe ensinou a nenhuma de nós. Não foi, concordei, esperando que ela continuasse. O casamento foi um desastre, ela disse sem rodeios. Não por causa da mudança de salão, mas porque eu deixei a mamãe me convencer de que as aparências importam mais do que os relacionamentos reais. João Pedro ficou muito chateado comigo depois, de maneiras que eu não esperava. Como assim? Ele disse que não reconheceu a pessoa que me tornei durante o planejamento do casamento. Que excluir você e as crianças mostrou um lado de mim que ele achou perturbador. Estivemos em terapia de casal desde então. Fiquei surpresa com a franqueza dela. Isso não deve ter sido fácil de ouvir. Não foi, mas ele não estava errado. Ela torceu o guardanapo nervosamente. Não estou pedindo perdão imediatamente. Eu sei que o que fizemos foi cruel, só quero saber se há um caminho a seguir, eventualmente. Tiago e Isabela são os únicos sobrinhos que terei, e eu fui uma tia terrível. A cura leva tempo, eu disse cuidadosamente. Estou aberta a reconstruir nosso relacionamento, mas precisa ser diferente de antes. Minha prioridade é proteger meus filhos do tipo de tratamento que todos normalizamos por muito tempo. Nos meses seguintes, Natália fez esforços consistentes, embora às vezes desajeitados, para se conectar comigo e com as crianças. Ela foi à peça de teatro escolar de Tiago. Ela se lembrou do aniversário de Isabela com um kit de arte cuidadosamente selecionado, em vez do vale-presente genérico de sempre. Pequenos passos, mas significativos. Minha mãe provou ser menos capaz de mudar. Ela sustentou que eu havia exagerado na situação do casamento e deliberadamente causado problemas para chamar atenção. Quando me mantive firme em meus limites, ela adotou uma posição de mártir, dizendo à família estendida que eu estava mantendo-a longe de seus netos e que ela estava tentando muito, mas Renata torna isso impossível. Eventualmente, aceitei que meu relacionamento com minha mãe talvez nunca fosse o que eu esperava quando criança. Em vez de tentar incessantemente ganhar sua aprovação ou mudar sua perspectiva, concentrei-me em quebrar o ciclo com meus próprios filhos. Eles cresceriam sabendo que seu valor não dependia de atender a padrões impossíveis ou de se encaixar na imagem de perfeição de outra pessoa. A família em que você nasce nem sempre é a família que te nutre. Expliquei a Tiago uma noite depois de uma ligação telefônica particularmente difícil com minha mãe. Às vezes temos que criar nossa própria família escolhida de pessoas que nos amam como somos, como a tia Zuleika e a dona Berta, a vizinha? Ele perguntou. Exatamente. E agora o tio João Pedro e os Fontes também. E nós somos uma família, nós 3. Isabela acrescentou com a sabedoria simples da infância. A melhor família. Enquanto abraçava meus filhos, refleti sobre a jornada dolorosa que nos levou a esse ponto de maior saúde e autenticidade. A mensagem de texto do casamento, que inicialmente parecia uma rejeição tão devastadora, acabou sendo o catalisador para uma mudança profunda. Ao me defender e defender meus filhos, quebrei gerações de padrões tóxicos e criei espaço para conexões genuínas florescerem. O perdão, eu estava aprendendo, não exigia reconciliação com aqueles que permaneciam comprometidos com o comportamento prejudicial. Significava liberar a raiva que me ligava à dor, mantendo os limites que protegiam nosso bem-estar. Significava reconhecer a realidade de quem as pessoas eram, em vez de me agarrar a fantasias de quem eu gostaria que se tornassem. Mais importante, significava ensinar aos meus filhos, através do exemplo, que o amor não deve machucar, que a família deve ser uma fonte de apoio em vez de estresse e que, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é se afastar de relacionamentos que diminuem, em vez de aprimorar sua vida.
Hoje, 2 anos depois daquela fatídica mensagem de texto do casamento, nossas vidas encontraram um novo equilíbrio. Meu relacionamento com Natália continua a se curar lentamente através de esforço e respeito mútuos. João Pedro se tornou o tipo de tio que meus filhos merecem. Os Fontes nos abraçaram como membros genuínos da família. Meu pai faz esforços ocasionais para se conectar em seus próprios termos, em vez de como mensageiro da minha mãe. E minha mãe permanece a uma distância cuidadosamente administrada, com acesso limitado, permitido, sob condições específicas. Esta não é a história de família que eu teria escrito para mim quando era jovem, mas é autêntica, honesta e, em última análise, mais saudável do que a fachada que mantivemos por tantos anos.